A equipe da Band, a equipe do Super Útil foi às ruas e a gente tem algumas perguntas, algumas dúvidas que foram feitas para a nossa psicóloga Ieda Benedetti. Vamos ver qual é a primeira. Com quem devo fazer o tratamento e qual é o profissional que eu devo procurar? Primeiro, você deve procurar um profissional de confiança da área de psicologia ou de psiquiatria ou de neurologia para que o diagnóstico seja fechado, de preferência com a opinião de mais que um profissional. Existe uma lenda, isso é lenda, de que para dar diagnóstico de TDAH precisa ser submetido a uma bateria de testes. Essa bateria de teste custa de 350, 500 reais e tem muita gente ganhando bem em cima disso. E a escola fica querendo que tenha esse laudo, porque aí recebe o laudo, e a escola fica respaldada em cima de um laudo, e quem paga para fazer o laudo é a criança, e depois a criança é vítima do próprio laudo. Porque ela fica lá estigmatizada, diagnosticada, carimbada como portadora de déficit de atenção e hiperatividade, ou então uma criança que realmente tem déficit de atenção e hiperatividade, ela ganha o status de criança especial. Isso é meio lenda, não é necessário, basta que o profissional conheça o assunto, o profissional da área de psicologia e de psiquiatria conheça o assunto e tenha um acompanhamento não só quantitativo, que é o que os testes dariam, mas um acompanhamento subjetivo. Há que se fazer uma análise da família, da escola, da estrutura da criança. E esses testes aí, que pretensamente são conclusivos e dão o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eles dão uma medida quantitativa. E quantidade não fala sobre teu filho, mãe, pai. Quantidade não diz nada sobre teu filho. Você que é pai, que é mãe, você sabe muito bem que é o que é subjetivo, que é a qualidade que vai falar o que é o seu filho. E o tratamento, Ieda, dura em média quanto tempo? Ou depende do grau de cada criança, de cada pessoa? Se for efetivamente um déficit de atenção e hiperatividade, o tratamento vai durar pelo menos 2 anos. 2 anos? Agora, se nós estivermos lidando com uma expressão psíquica que se transforma, que é apropriada, que ela é apropriada como um diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade, então nós vamos lidar com o problema emocional. Tá? O problema emocional vai depender de uma boa psicoterapia, que vai durar de 8 meses até 6, 7 anos. Depende muito. Eu, por exemplo, peguei um caso de um rapaz, eu tenho autorização para falar sobre o caso, tá? Por escrito, eu tenho essa autorização que eu apresento o caso na minha tese. Esse menino ele foi diagnosticado como DCM, que era disfunção cerebral mínima. Depois, com o tempo, ele foi diagnosticado como DDA, que é distúrbio de déficit de atenção e hiperatividade. Isso porque ele chutou a professora, ele não prestava atenção e tal. Depois foi para um grupo de psicólogos aqui que mandaram ele para Rio Preto, porque diz que lá o médico de Rio Preto é melhor que os outros, então ele é que sabe dar o diagnóstico. Qual a idade da pessoa, Ieda? O menino, quando ele começou a ter esses problemas, ele tinha 8 anos. 8 anos. Hoje ele tem 19, tá? Aí foi para Rio Preto, tomou lá o remédio que o tal médico tinha que dar para ele e tal, e depois do DDA ele foi diagnosticado como TDAH, que era transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Foi essa sopa de letrinhas, que nada mais é do que a evolução, né, histórica do quadro. O quadro começou a ser descrito, né, como disfunção cerebral mínima, que parecia que era um problema neurológico. Como não teve nenhum achado neurológico que comprovasse, aí mudaram o nome do quadro, né, disseram que era um distúrbio de déficit de atenção. Como não ficou comprovado, né, o distúrbio, nenhuma causa concreta de comprovação do distúrbio, aí trocou-se o nome mais uma vez para transtorno. Um transtorno já é uma coisa assim que você não precisa de uma comprovação clínica, de uma comprovação concreta, basta uma comprovação clínica. Então, por consenso, definiu-se que seria então um transtorno, trocou-se o nome, e esse menino passou por tudo isso. Ele foi DCM, depois foi DDA, depois foi TDAH, até que um dia ele teve um surto psicótico. Ele enlouqueceu, ele começou a alucinar dentro do ônibus. Tá? O motorista teve que parar o ônibus, teve que chamar um policial, descer esse menino do ônibus e foi atendido por um psiquiatra. O psiquiatra depois encaminhou para mim e aí eu perguntei ao psiquiatra: o tempo todo esse quadro não seria um indicativo de que ele teria um surto psicótico? Exatamente. O psiquiatra diz o seguinte, e eu concordo: se nós tivéssemos analisado as causas emocionais
e todo o contexto que levou esse menino a chegar até o surto psicótico, né, nós poderíamos ter amenizado essa expressão, a coisa poderia ter sido muito menos grave. Hoje ele toma remédios de controle, né, sério, tarja preta, psiquiátricos, está gordo, está com muitas dificuldades. Depois de um surto psiquiátrico no ônibus, que ele ia para a escola, os colegas olham para ele como se ele fosse maluco. Diferente, né? Então, as consequências de um mau diagnóstico não recaem sobre a equipe que vendeu as consultas, que indicou os remédios, não recai sobre ninguém, recai sobre a criança. A pessoa, né? No caso, o adolescente. Produção, dá para a gente ouvir mais uma pergunta das pessoas nas ruas ou a gente já encerra? Dá tempo? Então roda mais uma dúvida para a gente. Procurei um médico e ele não sabia o que era neurofeedback. E agora? Ok. Neurofeedback é uma técnica específica ligada à escola americana, tá? E o médico não saber o que é neurofeedback não é nenhum demérito, porque pertence a uma linha específica que talvez não fosse a dele, que não é a minha também, tá? Eu não gosto desse método. Então, o neurofeedback é uma linha muito específica ligada à escola americana. A escola americana prega essa metodologia tradicional, tá? Não é tão bom assim, no meu conceito, na minha avaliação, tá? Cada profissional tem uma postura. Então, não é tão grave o médico não saber o que significa neurofeedback. Porque feedback é um retorno. Então, é um retorno neurológico, trata-se de um processo que busca uma reestruturação, né, da forma de atenção, percepção que a criança ou que o adolescente apresenta. Dá tempo, produção? Mais uma pergunta das pessoas nas ruas? Para a gente encerrar, então, a próxima dúvida. Meu filho tem TDAH. Devo procurar uma escola especial? Devemos, Ieda? Não. Não? Não. Déficit de atenção e hiperatividade, isso é uma coisa que a gente precisa fechar direito, esse diagnóstico. E se uma vez que ele tenha efetivamente déficit de atenção e hiperatividade, você não deve procurar uma escola especial. E sim, né, todas as políticas públicas no âmbito da educação visam uma integração da criança na escola normal. Quanto mais você tratar o seu filho como especial, pior vai ficar o quadro. Então, o melhor é que você procure integrar o seu filho à escola, se integrar à escola, levar a família para discutir o problema junto com os orientadores, com os professores, com o diretor da escola e tornar essa questão o menos gritante possível. Ela não tem que ser destaque, tá? TDAH, assim, é uma questão que está aparecendo, vamos tratar e vamos tender o máximo para a normalidade, não para torná-lo especial, segregado e estigmatizado. Ieda Benedetti, agradeço mais uma vez a participação. Infelizmente não dá mais tempo, mas para quem tiver alguma dúvida sobre déficit de atenção e hiperatividade, é só entrar em contato com a psicóloga Ieda Benedetti. Com certeza ela vai fazer questão de tirar todas as dúvidas, né, Ieda? Estou às ordens, gente. Obrigada, obrigado pessoal de casa, obrigada Gi, obrigado pessoal da Band. Até uma próxima. Parabéns mais uma vez. Obrigada.